Ele brincava de ser Deus e ele gostava de ser chamado dessa forma, não é? Sim, Ele sim. gostava de ser comparado ao Deus, porque ele gerava vidas, de alguma Exatamente, ele forma. gerava vidas. Ele tinha o poder de gerar vidas, de alguma forma. Vamos ligar esse caso direto de outro sujeito que também gostava de brincar de ser Deus, que é o doutor Abdel Maci, Então, não é? esse gostava mesmo, Ele né. gostava mesmo de ser Deus e ele era até fazia parte da vaidade. É o próximo. Médico condenado a 173 anos por estupro deixa o presídio dos famosos. A defesa alegou que Roger Abdel Maci tem problemas graves de saúde e pediu prisão domiciliar. Mas a juiz decidiu pela mudança de unidade. Uma outra característica também que eu vejo, pelo menos toda a minha experiência em relação a isso é de leituras e da ficção. Mas eu vejo que em alguns casos o malvado, o perverso, o vilão, ele usa uma capa de benfeitor, Sim, não é? sim. E esse usava muito essa capa de benfeitor. Ele brincava de ser Deus e ele gostava de ser chamado dessa forma, não é? Sim, Ele sim. gostava de ser comparado ao Deus porque ele gerava vidas, de Exatamente, alguma ele forma. gerava vidas. Ele tinha o poder de gerar vidas, de alguma forma. E ele fez a vida e a carreira dele, construiu toda a vida dele em cima dessa imagem de benfeitor, até que uma pessoa fez a denúncia, e o importante da denúncia, né? É importante. Uma mulher denunciando desencadeou uma série de denúncias de mulheres que passaram por aquilo. E fora, já que alguém está falando, eu também vou falar. E o Não? interessante é que ele só atendia pessoas de alto nível, né? Uhum. Porque era muito cara a consulta com ele, fazer o procedimento, né? É extremamente caro, assim, uma das clínicas talvez mais caras Sim. que existia naquela época. E ele eu acho que é um caso clássico, assim, dessa vontade de brincar de Deus. E aí a vontade de brincar de Deus tem a ver. Não, claro que eu não posso dizer que é um psicopata, né? Não tem como dizer. Uhum. Mas a gente vê as características. Então, a questão da sedução, como eu disse, né? De ser o benfeitor, de se mostrar aquele que ajuda, mas de fazer o crime, fazer a coisa Uhum. sem sentir pena da mulher que estava ali, sem sentir culpa. Muitas vezes culpando a vítima. Muitas vezes culpando a vítima. Porque eu li o livro que conta a história, ele culpava a vítima. Ele falava que a mulher já entrava se insinuando e que ele dava para a mulher aquilo que o marido não dava. Então, mas isso também é bem coisa do perverso. Assim, ele joga para o outro a responsabilidade daquilo que ele faz. Então, a gente pode pensar, né? Não sei se no caso dele foi feito algum teste, não lembro se foi feito algum teste para detectar psicopatia, mas pelo que a gente sabe do caso, né, que a gente lê nos livros e conversa assim, com outras pessoas, a gente vai vendo que ele tinha essas características realmente. E essa questão da manipulação, né? Porque olha quantas mulheres, quantos crimes e quanto tempo ele manipulou pela sedução, pela posição que ele tinha na sociedade, né? Inclusive com relação à vergonha que a vítima tem. Por isso que é complicadíssimo quando a gente fala assim, a mulher tem que denunciar. Mas é um mulher crime difícil. a mulher carrega uma vergonha muito grande, porque ela mesma se coloca nesse lugar de que será que eu fiz para ele ter feito isso comigo? Então é complicado, mas ainda bem que desencadeou, né? E se a gente, no caso dos meninos ali, a gente coloca em questão com que idade isso começa a se manifestar, no caso dele a gente pode questionar o lance essa maldade, essa perversidade, ela não adormece com o passar do tempo. Sim, Porque é um homem ele já foi pego com uma idade muito avançada. E ele hoje, a figura dele é uma figura de coitadinho, de pobrezinho, de debilitado. Não é? Mas quem estuda o caso dele, quem relata o caso dele, mostra que desligando a câmera, tem uma cena no
no livro, que é descrita no livro, dele dando entrevista de cadeira de roda, todo debilitado, e quando acaba a gravação, ele levanta altivo, agradece, e é tipo como se ganhasse uma força ali, mas é porque já não precisava mostrar essa fragilidade. Exatamente, já não precisa mais mostrar essa parte de ser o bondoso. A gente tem que pensar que criminoso envelhece. Né? E a gente tende a acreditar que uma pessoa idosa, ela é sempre boa. E não necessariamente. Às vezes a pessoa foi ruim a vida inteira e continua sendo ruim. E tem gente que é ruim a vida inteira e na velhice tenta ser bom, né? Por isso que assim, muita gente fala, por que a família de repente deixa o seu idoso numa casa de repouso e a família assim não vai visitar, não liga, né? Não se preocupa. E a gente tem que pensar como é que foi esse idoso, que hoje é um idoso, mas como é que foi essa pessoa antes de chegar nessa idade que ela está agora. Né? Então, no caso dele, eu acredito que ele já mostrava algumas coisas antes. Ainda que ele não fizesse nada, muito provavelmente ele era aquele sujeito que articulava muito bem para manipular as pessoas e seduzir as pessoas para que elas fizessem aquilo que ele quer. Então, talvez essa característica já vinha de um tempo, só que com outros atos, né? Não um ato criminoso, mas com outros atos em que já se mostrava assim, essa característica de ser altivo, de ser manipulador, de usar a sedução como articulação. Então, eu acredito que no caso dele, alguma coisa antes já tinha aparecido. Mas como ele também era uma celebridade, né? Porque ele atendia celebridades. Exatamente. Ele era muito famoso, assim, né? E outra coisa também, ele mascarava muito as ações dele atrás das benfeitorias que ele fazia. Porque, embora ele atendesse ali um público milionário, ele também tinha ações de benfeitorias com comunidades carentes, tudo. E ele mascarava um pouco essa ação dele atrás disso tudo. Porque é uma forma de manipular, né? E não só isso, eu acho que também, eu acredito, que seja uma forma da pessoa meio que... mas olha só, isso aqui que eu faço não vale nada também. Você viu nesse corte que aqui de vez em quando rola um papo bem sério também, não é? E papo como esse que você acabou de assistir, tem um monte aqui no canal. Então, olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!